Bom, muito bem. Vamos continuar, né, depois de um longo período aí que eu precisei, inclusive, por vários motivos, mas também pelo fim do ano que nós tivemos, né? Então tivemos que dar essa parada. Mas vamos relembrar que na aula anterior o que nós tratamos após falar quem é Deus, explicar o quão grande ele é, nós falamos da criação e começamos a fazer aquela ligação de Adão e Eva com Jesus e começamos a mostrar que há um drama que se inicia, né, em Adão e Eva, né? Alguma coisa aconteceu ali, eles caíram num engano, num erro e que, né, é diferente da forma, né, como nós podemos nos enganar ou ser enganados, vamos dizer assim, é diferente do que aconteceu com eles, porque havia uma ação deliberada. Porque, como eu havia mencionado para vocês, eles possuíam algumas capacidades físicas, emocionais e intelectuais muito maiores do que as nossas. Eu não esqueço de um crismando uma vez, que ao explicar essa questão dos dons de Adão e Eva, ele na hora ele falou: peraí, então quer dizer que nós perdemos parte da inteligência, a gente ficou mais burrinho? Eu falei: você acertou, é isso mesmo que aconteceu, né? Então nós perdemos muita capacidade intelectiva, muita nossa capacidade, a nossa saúde ficou debilitada, e não só isso, né? Se a gente extrapolar a questão da consequência do pecado original, ela atingiu toda a criação. Ela atingiu, ela danou mesmo toda a realidade. Então, quando, mesmo após a gente sair da confissão, a gente continua dizendo, se assumindo pecador, porque nós percebemos em nós, ainda que não cometamos um pecado grave, nós percebemos em nós uma imperfeição e algo assim igual à lei da gravidade que nos puxa para baixo, aquilo que São Paulo diz, né? Eu queria fazer o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Mas antes disto acontecer com Adão e Eva, antes daquela narrativa, ouço barulho de talheres. Estranho, aqui. Ah, tá. Não, não, é só uma colherzinha. é, é, antes mesmo de tudo que está narrado, quer dizer, de uma parte do que está narrado ali, principalmente no que se refere à criação dos mares, da terra, né? A terra já feita, você tem a criação daquilo que não é visível, né? Da criação do invisível. Então nós dizemos, quando a gente reza o creio, que nós cremos, né, que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Nós poderíamos dizer de outra maneira que ele criou as coisas materiais e imateriais. Ah, não, mas eu acho que não foi o seu, não foi o talher né? Se você está comendo com garfo ou com colher, não foi, foi daqui mesmo. E aí é da onde nós entendemos que Deus criou os anjos, né? E que nós mencionamos, né? Fizemos aquela ligação também, mencionando que a, a serpente é a mesma serpente que é o dragão de Apocalipse capítulo 12. Nós fizemos essa correlação. E aí nós tínhamos uma mulher que aparece lá e que está enfrentando, que é prometida em Gênesis e que está lá enfrentando o dragão agora
que é a antiga serpente. É tudo isso. Então a gente precisa saber o que é esse dragão. O dragão é Satanás. Tá, então quem que é Satanás? Quem que é esse bicho? O que ele é, afinal de contas, né? Que a gente fala demônio, a gente utiliza o termo demônio, né? Mas ainda assim ele não explica muita coisa. Até porque, por exemplo, né, o termo demônio, é claro, para nós ele tem uma significação, mas eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se você escuta, ou você lê, por exemplo, igual eu estou lendo os diálogos platônicos, e você vê a palavra demônio ou daemon, não é um demônio como a gente interpreta. Né? Porque lá ele está falando apenas de um espírito que vem para aconselhar. Nesse caso, ele não tem uma intenção nem de bondade nem de maldade. É apenas um aconselhador. É quase o que a gente chama anjo, propriamente. Mas ali é apenas um conselheiro dele, pessoal, que falava com Sócrates. Que era o que ele entendia. E que não era um demônio, no sentido cristão, no sentido que a gente traz. Então, ele pode se tornar um termo extremamente complicado. Então, o que eu vou dizer a partir de agora é que os demônios nada mais são do que anjos. Anjos caídos. Por quê? Porque quando a gente fala de anjo, o significado de anjo é mensageiro de Deus. Mas eles renunciaram a esse cargo. Então não dá para chamá-los mais de anjo. Por isso que o pessoal utiliza o termo demônio. Diabo, né, divisor, adversário. Nesse sentido. Mas a gente precisa saber. Encardido. Encardido, é. Para poder explicar quem são esses seres que aí estão. Né? Se você olhar toda a tradição cristã sempre falou disso. Ele está mencionado no catecismo, lá nos parágrafos a partir do 328. Né? Anjo mensageiro é designação de encargo daquilo que ele faz. É a ação dele, não a natureza dele. Anjo mensageiro é designação de encargo. Né? Se perguntar pela designação, ele é um espírito. O que ele é? Ele é um espírito. Não tem forma. Anjos não têm forma. Mas, Leandro, nós fomos lá na comunidade São Miguel e tem uma imagem bem grandona de São Miguel. Um anjo com cabelo encaracolado, uma espada, asas nas costas. Então, tudo aquilo ali é uma referência simbólica. Né? Porque seres espirituais, não tendo forma, você dá uma forma em imagem para facilitar para o intelecto humano o imaginário. Né? Por isso que eles usam armadura, por isso que eles usam asas, porque eles podem voar rápido de um lado para o outro, eles podem ir de um local para o outro, eles são fortes, por isso eles possuem armadura, os guerreiros são fortes. Então o intelecto humano entende isso e fala, né? E quando você olha a face, né, nas imagens dos anjos, elas têm essa ideia de dar uma certa também suavidade para mostrar que há uma beleza neles. Então os anjos são belos, mas eles não têm forma. Né? Esse é o grande mistério para nós. Mas é neste sentido de são criados por Deus. Né? Tanto que mesmo a gente falando, são anjos, né, seres de luz. Tá. Né? A luz não tem forma, então é por causa disso que também se usa esse termo de luz, porque são puro espírito. Mas o fato de luz é nesse sentido também, de que ele sendo puro espírito, ele não possui forma, assim como a luz não tem uma forma. Né? Ela ganha forma às vezes por causa, né, igual quando, por exemplo, você está num local, então a lâmpada ilumina o local, mas a forma da luz realmente você não tem. Então é nesse sentido.
Como criatura, né? Eles são anjos servidores mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do Pai que está no céu. Poderosos executores da palavra, obedientes ao som de sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Esta inteligência e vontade os homens também possuem. Nós dizemos que os homens estão no meio do caminho. Nós estamos no meio da criação. Eu acho que eu mencionei isso na aula que falamos da criação, da qual estariam os seres minerais, aí depois os vegetais, que possuem vida, os animais, que possuem vida e instinto, o homem, que possui vida, instinto, inteligência e vontade, porque também já tem espírito, aí os anjos, que têm inteligência e vontade, Deus, que é supremo. Então nós estamos no meio do caminho. Por isso somos imagem e semelhança de Deus, por causa dessas capacidades. São criaturas pessoais, ainda que por espírito não se misturam. Você sabe, o anjo possui uma personalidade. Por isso, assim como Deus, nós falamos lá 3 pessoas, né? 3 personas, personalidade, pessoas humanas que possuem personalidade, possuem característica. Os anjos também, a gente fala de pessoas angélicas. Então eles podem. E imortais, anjo não morre. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então eles são mais perfeitos do que nós. Inclusive eles já têm uma glória. E aí começa essa história. Deus criou os anjos, puro espírito, inteligentíssimos. Como eles são muito mais inteligentes do que nós, e eles já estão apenas espírito, né? Numa forma, poderíamos dizer, totalmente fechada. Fechada, vocês vão entender na questão da decisão. Acontece que quando ele tem a vontade, ele não volta atrás. A gente muda de ideia, se arrepende, fala eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. O desejo ainda nos move também, não só a vontade. Né? O que às vezes provoca em nós desequilíbrio. No anjo não tem isso. Então a partir do momento que o anjo toma uma decisão, ele não volta atrás. Né? Ou seja, o diabo não vai se converter. O diabo já tomou a sua decisão. Os anjos que o acompanharam tomaram sua decisão. Então, quando o Apocalipse fala de uma grande batalha no céu, a gente pode ficar pensando, puxa, mas espera aí, eu conseguia imaginar a batalha no céu, vendo as imagens dos anjos, eles com espada, com escudo, lutando de modo sangrento um contra o outro. Esta batalha nós podemos dizer, aspas, que foi sangrenta, né? Apesar de não ter saído nenhum sangue, porque eles não têm forma, não tem corpo, não tem matéria, mas que ela foi muito dura, muito pesada. Né? Primeiro porque nós não temos a noção do tempo que isso se gastou. Agora a gente precisa entender por que isso aconteceu. Bom, qual é a fonte que eu estou usando? Né? Porque o catecismo não vai muito além disso. Ele dá algumas explicações sobre o pecado, sobre o diabo, mas ele não vai muito além. Então fica as orientações do padre José Antônio Fortea, né, com esse livro aqui, que chama Suma Demoníaca. Por que suma? Né, porque é um sumário, né, um índice de perguntas e respostas sobre um tema específico, no caso aqui, sobre um tratado de demonologia e manual de exorcistas. E ele também escreveu, porque ele, junto com o padre Gabriel Amorth, que já faleceu, saudoso padre, eles são exorcistas e participam, e os exorcistas no mundo todo costumam se comunicar, né? Até para poder entender o que está acontecendo num lugar, o que está acontecendo no outro, para poder trabalhar, né? Porque a coisa tem sido, segundo o que falam os exorcistas, a coisa está bem tensa. E ele escreveu um outro livro
que também é teológico, mas este aqui ele escreveu de um modo mais romanceado, que é o que eu vou tratar isso aqui com vocês agora, que é a história do mundo dos anjos, né? Que ele conta de um modo romanceado o que a teologia debate sobre como pode ter sido, porque ninguém estava lá, né? Então, baseado em partes da Sagrada Escritura, um pouco de Gênesis, um pouco de Apocalipse e outras passagens que dão, mais os exorcismos, que algumas coisas foram ali reveladas, né? Mas como é uma revelação privada, ainda tem que se duvidar um pouco, porque quem falou foi um demônio, né? Mas existem alguns relatos de santos que tiveram visões beatíficas do céu, do purgatório, do inferno e de coisas relacionadas a essas histórias. Então, estas aparições, estas visões que eles tiveram, tudo isso junto, a teologia analisa. Isto não é um dogma, mas é bem aceito pelos teólogos, é bem aceito pela doutrina católica, que encontra, né, muita verdade nas coisas que vão ser mencionadas, porque elas também estão arraigadas nestas coisas que eu já disse anteriormente sobre quem são os anjos e que há uma revolta e que biblicamente isso também está mencionado, dessa revolta dos anjos, né? Vamos lá. Os anjos foram criados por Deus. Deus criou todas as coisas e criou primeiro os seres invisíveis. Assim como os homens, os anjos, por um mistério divino, também passaram por uma prova. Como apenas os homens e apenas os anjos possuem vontade e intelecto, apenas nós temos essa prova para a salvação. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. E para manifestar a sua glória, quer dizer, manifestar o seu amor, ele não quer, né, ser amado obrigatoriamente. Então, quando ele criou os anjos, a sua imagem e semelhança, e criou os homens, a sua imagem e semelhança, bom, já que você tem imagem e semelhança, então você deve amar livremente e participar da glória de Deus livremente. Se você não quiser, não precisa participar. Ou seja, assim como Deus veio a nós nesta terra, né, para nós ele apareceu fisicamente, mas nós aqui, 2024, não o vimos presencialmente. Nós temos fé na Eucaristia, temos fé na igreja que ele deixou, mas não vimos Deus face a face. Ver Deus face a face é o último e maior dom, né? A visão beatífica, a luz da glória. Então, se acredita que os anjos também não viram Deus face a face, porque se nós virmos a coisa mais bela de todas, não terá como não amar. E aí nós perderíamos a liberdade de decisão. Então Deus, de certo modo, se esconde. Não sei se fica fácil, mas assim, coisas que apetecem a nossa vista são atraentes aos olhos. E se nós gostamos, a gente meio que perde a liberdade de não olhar aquilo que é belo. A gente acaba olhando e achando muito bonito. Então você imagina, você ver a coisa que supera a coisa mais linda que você já tenha visto nessa terra, talvez em algum local desse, né, você viajou para algum local do Brasil ou do mundo, não sei, ou viu alguma coisa que você achou muito bela. E aí quando você vê Deus, está acima de qualquer dessas coisas, está acima de tudo isso. Então assim, não vai ter liberdade nesse sentido. Então Deus, querendo ser amado livremente, se escondeu, inclusive dos anjos. Oi. Eu me arrisco em dizer que se a gente visse, acho que a gente não seria capaz nem de amar mais o próximo. Provavelmente. Né? Assim, nada seria tão belo quanto. Sim. Então, talvez até... Já é difícil amar
amar o próximo sem ver. A gente, né, já tem que fazer um esforço aí para amar uns e outros. Então imagina, né? Então acho que até para amar o próximo a gente teria dificuldade. Mais, Sim, né? sim, sim. É por isso que assim, né? A verdadeira caridade ela está em amando a Deus e amar o próximo. E não o contrário. E não fazer fazer um esforço que pode ficar até falso, né? Porque senão a gente sabe que a gente tudo tem defeito, a gente tem os dias que a gente não tá bem, a gente tem os problemas e aí é capaz da gente você ficar tentando fazer um esforço humano, aí amanhã você não aguenta mais, você não quer mais olhar para a cara de ninguém, né? Então, por Deus, apesar de nós, a gente passa a amar o próximo. E a coisa inverte. Conforme você vai se tornando cristão, você vai aceitando, né? Não porque você cria um romance na sua cabeça e passa a amá-los. Então nós ficaríamos realmente impossibilitados de dizer não vendo Deus face a face. E acredita-se que os anjos passaram por algo assim. Deus se apresentou a eles e começou a se comunicar. E os anjos a se comunicar com Deus. Aquilo gerou uma amizade. E Deus começou a se apresentar assim como eles, mas mostrando-se que tinha sido o criador de todas as coisas, que tinha criado todos eles. Eles o ouviam e aquilo também provocou nos anjos a necessidade de estar próximo, porque, ora, se você é o nosso criador, então nós queremos estar junto de você. E os anjos possuem, a partir disso, já neste, aspas, tá? Tempo, neste período de prova, eles já havia uma hierarquia daqueles que estavam mais próximos de Deus e daqueles que estavam mais afastados de Deus, que eram menores mesmo. Esta hierarquia permanece até hoje. Hoje, como eles já aceitaram ou já negaram a Deus, então isto já é uma missão, e é essa missão a causa do problema. Então a teologia entende que a missão foi a causa do problema, onde alguém falou, opa, tem algo errado aí. Então vamos lá. Eles se dividem em 9 coros angélicos, em 3 grupos separados. O primeiro e mais próximo, né, o primeiro coro, né, dos 3 primeiros coros, são os serafins, que vocês já devem ter visto imagem de serafim, que é um anjo bem grandão que eles desenham, e ele tem inclusive uma asa no rosto, uma no peito e uma outra embaixo, e 3 asas abertas. É bem grande, assim, até assim, eu que já vi esse desenho nele, é até um pouco assustador, né? Os outros não aparecem muito, mas aí tem os querubins, que o pessoal tem uma mania de pôr aqueles anjinhos gordinhos, mas a coisa não é bem assim. Né? Os tronos são esses os mais próximos, os serafins sendo aqueles que estão realmente diante de Deus e que veem face a face. Esses outros mais próximos, os tronos, que seriam os que passariam todas as ordens para as dominações, virtudes e poderes, que estariam nesta parte intermediária. E por fim, os principados, os arcanjos e os anjos, ao qual os anjos estão os anjos da guarda, ao qual você tem um, né? Cada pessoa tem um anjo da guarda. Deus colocou um anjo mensageiro perto de você. Então nós não estamos, né? Tá minha mãe aqui, tô eu aqui, tem mais vocês, então não tem só vocês aí, o anjo da guarda de vocês está aí também. Então não tá só alguns, tem bastante gente me ouvindo. E que eu peço sempre pro meu anjo da guarda me ajudar para não esquecer as coisas. Eu acho que ele me ajuda muito para poder lembrar e ensinar, graças a Deus. Então os anjos fazem essa parte, fazem essa proteção. Os anjos nos auxiliam, nos ajudam. E tem os arcanjos,
que a gente poderia pensar, né, quando a gente escuta dos arcanjos, né, que tem lá o arcanjo Gabriel, famoso, que a gente fala do anjo do anúncio, né, o Rafael, que lá tá lá para falar com Samuel, é o anjo da cura, que fala com Tobias. Eu falei Samuel, com Tobias, anjo da cura, que inclusive Rafael significa Deus cura. E Miguel, né, que é o quem como Deus. Mas se você olhar, eles estão lá embaixo na hierarquia, eles são pequenininho, né? Eles não ficam vendo Deus face a face. Ali, estão ali de frente. Na hierarquia, ele é um cabo, né? Não tem no exército, o soldado é o anjo. O arcanjo é cabo. Tá lá embaixo. E já são assim gigantescos, portentosos e poderosíssimos. Um anjo, se Deus permitisse esses bichos usar a força deles, né? Deus não permite um demônio usar a força dele como gostaria, porque senão ele acabava com o planeta. Ele daria um soco para destruir todo mundo, porque é isso que eles gostariam de fazer, destruir e acabar mesmo com a gente. Não tendo essa chance, eles tentam de outra maneira, né? Muito bem, e onde é que estava Lúcifer? Lúcifer era um serafim. Essa é a coisa. Lúcifer, se acredita que dos coros celestes que lá estavam dos serafins, que eram todos ministros de música e que cantavam louvores dia e noite para Deus, ele era o maestro. Ele era belíssimo. Por isso, Lúcifer, né, da luz, o cara que traz a luz, portador da luz, né, lindo, portentoso. O homem passava, os outros, olha o Lúcifer passando aí, lindão. Então o negócio era gigantesco. E ele sabia que ele era isso. Tanto que, né, eu achei maravilhoso isso que o padre José Antônio fala, né? O Lúcifer era chamado de estrela da manhã. Vai vendo aí. Vai vendo aí, né? Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Ele era chamado de estrela da manhã. Olha a estrela da manhã chegando. Era o maestro, né? Tá. Começava. Aí começava todo mundo cantando. Cantando as músicas lá. Não vou ficar zoando aqui o barraco, não. Cantavam lá os louvores a Deus e tudo mais. Até que Deus um dia apresentou o seu plano. Vou continuar a criação. Além de vocês, eu vou criar agora os planetas, as coisas feitas de matéria, e vou criar o homem. E quando eu criar o homem, eu quero que vocês me ajudem a acompanhá-los. E não só isso. Eu vou me fazer presente no meio deles, como homem, para me apresentar a eles e eles também participarem desta glória. Isto provocou no Lúcifer uma estranheza. Ele falou, peraí. Pra quê? Matéria? Pra que Por que Deus, sendo Ele infinitamente glorioso, infinitamente sábio, vai pegar e vai criar um negócio inferior, feito de matéria, né? E vai se tornar um com eles, para eles também participarem desta glória que nós estamos participando aqui e que vai ser muito maior? Não, isso é muito estranho, isso não faz sentido. E diz que ele começou a desenvolver sua ideia e passar para os outros. Não, olha, nós não podemos concordar com um negócio desse. Isso aí, eu acho que esse Deus está de sacanagem. Eu acho que esse Deus aí não é Deus, não. Ele se apresentou, ele tem algum poder, mas ele não é Deus, não. Eu acho que a coisa não é essa. Ele está enganando a gente.
nós provavelmente somos... A inveja, no caso, brotou nele. Podemos dizer que sim, de certo modo sim, mas aqui ainda é mais do que a inveja, porque é o orgulho. Né? Há uma inveja do tipo assim, você vai ver que já há, porque assim, há inveja porque, ué, peraí, você vai querer ficar perto do homem? Não, tem que ficar perto de nós, do que é superior. Como é que você vai ficar perto de um negócio inferior e ainda vai se fazer presente no meio deles? Não faz sentido, não fazia sentido para ele, né? Isso aqui é lógico, né? Só retornando, nós estamos criando a história de um modo mais lúdico, tá? Sempre lembrando que pode ter sido de outro modo, mas é basicamente você vê aí já a semente de inveja, mas o orgulho brotando. Então ele começa a dizer: peraí, não, isso não faz sentido. E eles tinham que dar uma resposta para Deus. E ele começou a convencer outras pessoas, falando: olha, não faz sentido esse negócio. Se Deus é superior, por que ele vai pegar e vai se fazer inferior num negócio de matéria? Não faz sentido. Ele sendo espírito, ele é maior. Talvez ele não seja Deus. Talvez ele não seja esse criador que ele diz que é. Talvez ele está enganando a gente. Ele pode ser um enganador. Então vou fazer diferente. Eu vou ser Deus para vocês. E ele começa a querer tomar o lugar de Deus, já ali. Então, o pecado original é uma invenção angélica. Ele começa a querer tomar o lugar de Deus. Então, para além da inveja, a coisa vai para um orgulho. E ele diz, essa frase é muito mencionada, né? Que eu inclusive uso o termo latino, que é non serviam, não servirei, dizendo que não concordava e que não seguiria os planos de Deus para toda a criação. Então ele se opôs, né, ferrenhamente ao plano de Deus. E nisso ocorre a grande batalha, porque ele convenceu a terça parte, quer dizer, 1/3 dos anjos, que dizem que eram milhões de milhões, milhares de milhares, provavelmente bilhões, trilhões de anjos lá, 1/3 do céu todo, né, onde os anjos, do local onde os anjos estavam, que é tão difícil falar local quando você tem espírito, né? Falar local você precisa de matéria. E aí, onde eles estavam ali, houve essa revolta, né? Eles fizeram essa coisa: não vamos servir, esse Deus não é Deus não, discordamos dele, não serviremos. E começou uma grande batalha nos céus. E diz que Miguel, que era só um arcanjo, os humildes serão exaltados, né? Ele se levanta e fala: quem como Deus? Por isso ganha o nome de Miguel. Quem como Deus? E se opõe a essa revolta que os anjos fizeram e inicia a batalha. Eles são derrubados e precipitados, né, para fora do local, e logo depois os anjos veem Deus face a face. Como foi essa batalha? Se eles não tinham mão, pé, espada, armadura, né? Simbolicamente sim, mas como é que ela foi? Foi uma batalha de ideias, né? As ideias têm consequências. Isto precisa ficar muito claro para nós, porque acho que a humanidade vem chegando num ponto que já percebeu, porque o próprio demônio vem refinando a técnica para tentar o ser humano, né? Se você vai olhando com o tempo, você vai percebendo como é que a coisa vai se posicionando. Então nós estamos num tempo onde a linguagem, a forma de convencer as pessoas, ela já não está mais, como é que nós poderíamos dizer, bruta, né? Simplesmente. É lógico que ainda tem e vai sempre ter, e a tendência é que depois de um tempo
né, mais pessoas comecem a aderir. A gente já está tendo encontro pela internet de satanista, né, encontros de congresso. Mas como é que essas coisas chegam? Elas não chegam a nós dessa maneira. Porque primeiro precisa se sensibilizar a mente humana. Então você precisa criar uma forma de tirar as pessoas de Deus, das ideias de Deus, dos planos da verdade de Deus e ir abafando isso, porque ele não vai conseguir tirar Deus da jogada nunca, não tem como, Deus é maior do que ele, mas ele tenta, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está na Terra para fazer perder os seres humanos. Então seja através de mídia, seja através de política, seja através de diversão, seja através até de enganações cristãs, né? Porque existem mentiras que às vezes nos são contadas para nos tirar, né? Sei lá, você comete um pecado e aí chega um cristão se aparentando muito bonzinho, dizendo assim: não tem problema, não vai dar nada não. Isso aí é o pessoal que foi criando esse Deus mal. Mas não, ninguém vai se perder não, né? O inferno tá vazio, essas coisas absurdas, né? Então, criam essas coisas. Então, a coisa tá mais refinada, né? Os filhos das trevas ainda são mais espertos que os filhos da luz. O próprio Jesus já tinha dito isso. O que faz com que nós tenhamos de nos preparar para esse tipo de ataque, para esse tipo de situação e para enfrentar a mentira que vai sendo mostrada e apresentada como verdade. Esta foi a grande batalha dos céus. Foi uma batalha de palavras. Foi um debate, né? Um longínquo debate, porque você imagina. Todos aqueles anjos lá se enfrentando. O negócio foi longo, mas Miguel derrubou Lúcifer, que caiu, ele e toda a sua horda. Então, com isto, né, nós temos aí a queda dos anjos. E daí nós temos o retorno àquela parte da serpente indo falar com os homens. E ao mesmo tempo você tem, né, veja que a questão do tempo na eternidade, o tempo não significa quase nada. Por isso que está mencionado em Gênesis e está mencionado em Apocalipse, porque está ali a eternidade acontecendo e nós estamos no meio desse negócio chamado tempo. Nós estamos vivendo o tempo. Mas na eternidade a coisa acontece ou aconteceu e nós estamos aqui, né? Lá não dá para você fazer uma medição de tempo. Por isso que eu disse, é muito complicado falar tempo, espaço. Mas aqui ocorre o tempo e o espaço. E é aqui aonde o tempo dele é pouco. E por isso que ele avança na tática para destruir os seres humanos e fazê-los se perderem também, né, e aceitarem a proposta. Haverá um momento para nós onde a nossa decisão será única e final? Sim. Primeiro, após a nossa morte. E depois no juízo final, que aí a coisa já está definida por causa do nosso juízo particular pós-morte, né? Mas para os anjos foi nessa prova ao qual lhes aconteceu e houve toda essa guerra, né, no céu, que eles foram precipitados. Acontecido isso, os anjos caídos são chamados hoje de demônios, né, ou diabos, divisores, adversários, né, encardido aí como bem disse. E eles têm, né, eles não, como eu disse também, não têm a possibilidade de atacar de qualquer forma. Eles atacam de 3 formas específicas. São 3 formas. Primeira forma,
E mais importante, e a que mais você precisa ficar esperto: tentação. Por quê? Porque tentação acontece todo dia. Sempre que ele pode, ele tenta. E às vezes até nas horas mais bobas ou assim, mais inesperadas. A gente pode dar um exemplo bem legal, né? Você está rezando, aí está na quaresma, aí é um dia que você aproveitou e fez um jejum, aí rezou um pouquinho mais, acordou um pouco mais cedo, fez mais não sei o que, rezou mais não sei o que. Chega o final da noite, você vai fazer a sua oração da noite, de repente lhe vem aquele pensamento assim: olha só como você rezou hoje. Nossa, como você foi piedosa, como você foi piedoso. Né? Então já é uma tentação no meio da oração para te fazer se perder. Exatamente, é um problema, né? E aí você fica ali. E se você cai nesse negócio, tu cai no orgulho, né? Cai na vaidade. Ah, não, ó, realmente, rezei muito. Que bom que eu sou. Né? Então, veja, nos momentos mais assim, né? Você achando que fosse simplesmente, né? Na hora, né? Ah, estava na rua, vi uma pessoa muito bonita, fiquei atrás. Não, estava rezando, vem lá alguém para, né? Então, por isso que Jesus fala para vigiar e orar, né? Fique esperto. E esse é o mais difícil. E é o que mais leva as pessoas para a danação eterna. A segunda é uma pessoa que entrou num vício, uma pessoa que entrou numa constância de um pecado. Não precisa ser um vício, no caso, por exemplo, de drogas, mas eu digo um vício, né, numa constância de um pecado, e entra naquilo e fica naquela compulsão. Pessoas que começam a entrar nestas compulsões podem ter uma coisa chamada opressão ou depressão diabólica. Alguns sintomas que aparecem nessas pessoas são muito parecidos com a depressão. Mas elas ocorrem outras coisas. Então ali você já vê pessoas que acabam adquirindo uma super força, né? Que móveis se movem no local, começa a aparecer vulto, né? Grito e outras coisas, mas esta pessoa não está dominada pelo demônio. Essa pessoa está apenas oprimida por ele, atacada por ele. Sabe aquelas pessoas, eu não sei se vocês já foram em algum encontro de oração, e aí de repente alguém dá um grito, e aí cai no chão, e a pessoa começa a girar e rodar e tá se contorcendo. O povo pega essa pessoa, ou reza ali mesmo, ou levam para a capela, e aquela pessoa tá se estrebuchando. Na maioria das vezes é uma opressão. Quase impossível uma possessão ali, mas a grande parte é uma opressão. Estas pessoas às vezes agem com agressividade, com violência, com palavras e até com revelações proibidas. Revelações proibidas? Como assim? Quando vai um irmãozinho desavisado lá rezar por essa pessoa, e esse irmãozinho desavisado tem uns pecados graves, não confessou, ou tá ali só de safadeza e tal, o diabo ajuda essa pessoa a revelar. A pessoa aponta: você vai vir querer mexer comigo? Né? Fala na boca dessa pessoa: você que faz isso, e humilha a pessoa que está indo rezar pelo outro lá. É tudo opressão diabólica isso. Eu já vi essas coisas. Da pessoa ir rezar e o outro falar assim: você veio aqui? Mas você estava lá comigo tal dia, assim, revelando a vida da pessoa. O que os irmãos têm que fazer é mandar ele calar a boca. Ele não tem que falar, não. Cala sua boca, né? Em nome de Jesus, cala a boca. Manda calar a boca, porque não é para ficar contando a história dos outros, não. Ninguém quer saber dessas coisas, não. E por fim, mas aí é uma coisa mais rara, é mais difícil, e só pode ser retirado com um padre exorcista. Eu acho que eu já disse, mas repito: aqueles negócios que acontecem na TV, de qual é o teu nome, demônio? Meu nome é Bafomé. Isso aí é teatro, isso é palhaçada, né?
E você poderia colocar, né? O ano passado acho que teve o evento no Morumbis, aí com o padre, com o Frei Gilson, outros padres e tudo mais. Você podia encher de pastor lá, colocar até o meio do campo e o endemoniado lá no círculo central. Pode ficar lá orando, não sai. Você chama um padre exorcista, sai. Aquilo não é uma brincadeira. Existe uma oração específica, prudente, séria, e que é ela, e que não é um dia só, às vezes são várias consultas que o padre tem que ir. Se vocês quiserem saber, tem livros do Padre Gabriel, ele conta algumas coisas. Aí possessão mesmo é a pessoa, né, agir, ficar parecendo uma aranha no teto, cospe prego, aí é uns negócios legal, entendeu? Sabe aquele filme O Exorcista, o primeiro, o primeirão, que tem a cena, a famosa cena do áudio lá que eles colocam e aí começa uma voz bem pesada lá e aí tá o padre falando também. Aquilo lá é o áudio original do exorcismo que inspirou o filme. Porque no filme é uma menina, mas o exorcismo original é um rapaz. Sabia disso? Aquela cena do áudio lá, aquele áudio é verdadeiro. E fora, assim, eu não sei quem é o padre exorcista na diocese, então não adianta me perguntar que eu não sei, mas deve ter, né? Eles dizem, não tem, tem que ter um padre exorcista. Eles não ficam falando, porque às vezes assim, né? Já é difícil para os padres. Você imagina, se falar que exorcista vira um show, né? Aí fica todo mundo em cima do coitado. Diga. Vai falar algo? Não? Então não. Então tá. E a coisa é essa. Você vai perguntar alguma coisa, Cláudio? Não, foi sem querer, bati o dedo aqui. Ah, tá bom. Então beleza. Né? Então é isso. Essa é a história. E aí retornamos àquela fase ali de Gênesis 3. Nossa, eu não sabia, mas não assisti o filme terror, mó medo, só um pedaço de memes que tem. Realmente. Tanto que você pode ver. Eu tava vendo, eu vi uma moça, eu achei interessante, eu acho que era stand-up católico, eu nunca vi. Né? E a moça pegou e falou assim, gente, ela americana, né? Ela falava assim, gente, não existe filme de exorcismo sem um padre. Já pensou se não existisse a igreja católica? Não ia ter esse filme. Aí ela pode ver toda vez, até mesmo os americanos, hein? E olha que lá eles são maioria protestante. Filme de exorcismo é padre, gente. Eles sabem disso. O negócio é muito sério. E Olê, mas os evangélicos acreditam que isso acontece? acreditam? Que as pessoas são exorcizadas? Sim, eles acreditam e eles fazem a oração pela pessoa. E aí não resolve, eles chamam um padre, será? Lá nos Estados Unidos não sei. Aqui eu não sei como é que acontece. Mas o que costuma acontecer? Quando é uma possessão mesmo, quando ocorre uma possessão mesmo, a coisa vai andando. Eu vou contar porque eu sei de um padre aqui na diocese que teve de fazer. Então ele pegou a autorização, mas ele não é exorcista. Ele mesmo falou, eu não quero isso para minha vida, porque depois dessa... Gente, se cair, vai cair provavelmente às 10h15. Só para eu terminar essa história, eu mando o link para vocês novamente, tá bom? E aí a gente completa. Vai cair 10h15, aí, né, tá durando 1 hora, graças a Deus, né? Então, muito bom. Aí eu mando o link para vocês novamente. A história é a seguinte. Teve uma jovem da paróquia dele que começou a ter umas coisas estranhas. Ela passava mal, ficava meio deprimida, tinha uns acessos de raiva, ou ficava estranha. E é uma estranha do clima no local mudar. E ela chegou a ter isso dentro de um ônibus.
E era uma jovem assim, eu acho que do tamanho da minha irmã. Quantos você tem, Cláudio? Grande, ela é grande. Bem grande, né? 1,50 e... então, mais ou menos isso. Eu sei porque eu conhecia a moça, tá? Eu conheço ela, faz muito tempo que não a vejo. Mas eu a conheci. E ela começou a ter esses negócios, esses acessos de raiva, umas coisas estranhas e ninguém sabia o que fazer. Chamavam ela, o povo rezava por ela, mas não resolvia. Então não é um negócio que surge do nada e as pessoas percebem da noite pro dia, ela está possessa. Não, ninguém sabia exatamente. Até que o padre ficou sabendo e falou, eu vou investigar. Começou a ver as coisas e falou, tá com cara, né? Vamos ver, é isso, teve isso, teve. Então deve ser uma possessão. E aí falou, não, vamos trazê-la aqui para a paróquia. Chamou as intercessoras, né? Chamou as intercessoras. Pediu, só que não pediu para elas entrarem na sacristia. Ele rezou, ele levou ela para dentro da sacristia e as intercessoras ficaram todas lá fora e na perto da sacristia, outras no sacrário, em oração lá diante do Santíssimo. E o padre trouxe a jovem para dentro da sacristia. E ele, de batina preta, com o livro de oração, crucifixo, água benta. E vamos que vamos. Ele contando, você chora de rir, mas o negócio é extremamente sério. É que fica engraçado do jeito que ele conta. Mas não foi engraçado, porque veja o que essa moça fez. Ele iniciou a oração, ela começou a gritar e foi para cima dele. Ele não estava esperando. Ela pegou a estolinha dele, aquela estola que os padres usam para confissão, que é uma estola menor, né? E tentou enforcá-lo. E ele falou, era muito forte. Ela era muito forte. E ele tentando... Hã? Quase matou o padre, mas ela vai piorar isso, tá? Isso aí é o começo, vai piorar. Né? Desde que vocês não tenham pesadelo à noite, hein? Não vai ter pesadelo à noite, pelo amor de Deus, hein? Vocês rezem antes de dormir. Pera aí. Então, aí, o que aconteceu? A moça apertou ele com um crucifixo, que é aquele crucifixo de altar, né? Ele tem uma ponta assim. Ele bateu assim na cabeça da menina, ela foi para trás. Só foi para trás assim, porque ele usou toda a força dele. Aí daqui a pouco ele falou que ela deu um urro. Ele falou assim, gente, não era uma coisa comum, era uma carniça. Uma carniça que eu jamais senti na minha vida, assim, tipo um negócio horroroso. Ele falou, nunca senti um cheiro tão ruim daquele. Né? E aí, nisso que ele bateu e ela foi para trás, ela empurrou ele e o padre caiu, né? Que ela deu o urro e tudo mais, enquanto estava segurando ele ali naquele confronto, ela tentando enforcá-lo, gritou, urrou, aquela carniça, empurrou e tal. Ele caiu. Aí o bicho pegou com 3 dedos. Uma moça de 1,57 m pegou com 3 dedos, uma imagem de Andor. Sabe essas imagens que o pessoal em festa de padroeiro leva em 4 pessoas? Ela pegou com 3 dedos e jogou no padre. E o padre falou que parecia... Ele falou que ele estava de batina, ele parecia o Neo do Matrix, rodando assim. Para a imagem caindo de um lado e ele indo pro outro, assim. Tipo, para não morrer. E aí ele apertou ela e começou as orações, né? Do livro. Para poder completar a oração. Resolvido aquele dia de terrível, parece que se resolveu. Nunca mais ela teve nada. Então, não precisaram de outros dias, de outras idas, mas ali se resolveu a questão. Então, foi isto que aconteceu. Ela foi
realmente tomada lá pelo demônio, e a oração de exorcismo foi o que resolveu o caso. Diz que nunca mais ela teve esses acessos. Por que ocorre exorcismo? Exorcismo não. Por que ocorre uma possessão, Leandro? Deus deveria permitir isto? Gente, a gente entende o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nem em todos os casos foram... A princípio deve ser extremamente ruim, mas sabe-se até de pessoas que depois se santificaram totalmente. Tem um caso, eu preciso lembrar qual era, não sei se é Francisca Romana, eu acho que não, ou a Santa Madalena de Paz, que o demônio não queria e Deus exigiu: não, agora você vai possuir e você vai ficar aí. E a pessoa era tão santa que na verdade o demônio foi humilhado dentro da pessoa, porque ele não dominou nada, ela que na verdade dominou ele. Então às vezes o que poderia ser um castigo foi um castigo para o demônio, foi uma humilhação para ele. Não sei se tá, não, a Maísa caiu mesmo, a Maíra que falou que não ia entrar, ok. Então a coisa foi assim, um negócio muito sério. Então em alguns casos, porque ele já é derrotado, então não é para ter medo. Só para encerrar aqui hoje, eu vejo pessoas que ficam com medo de trabalho, de macumba, de não sei o que, de feitiçaria, de bruxaria. Parem com esta bobagem. Mãe estava lá na missa, o padre Birajara falando disso. Falou: mas peraí, você não é batizado, cara? Como batizado, você tem a autoridade para dizer não. Eu não quero essas coisas. Em nome de Jesus, sai. É que muitas vezes a nossa vontade é frágil, a nossa entrega é frágil, a nossa oferta é frágil, e aí a gente fica à mercê da tentação, do pecado e tudo mais. Mas não é pra gente ficar sofrendo com ai não, eu fui vítima do mal olhado, eu fui vítima da inveja, eu fui vítima do trabalho. Não! É para essas coisas aí serem motivo de piada. Por exemplo, a coisa que eu acho mais engraçado é esses fanboy de banda que diz que é satanista. Para mim é uma piada. Você olha a cara das bandas, você já acha ridículo. E do fã é mais ridículo ainda, porque às vezes o cara da banda, nem ele acredita naquilo. Mas o bobão lá tá vestido todo. É uma piada isso aí, meu. Isso é uma vergonha. Isso não pode dizer, a gente não pode encarar com medo ou achar que não, estamos perdidos. Não. Nós vamos vencer esse negócio já está vencido. Nós já vencemos. E não perdemos. Mas é isso. Tá bom. Mas é isso. Então com isso a gente completa. E na semana que vem a gente continua. Eu não sei exatamente qual é o próximo tema. Mas é a continuidade disso. E que nós vamos... provavelmente eu acho que a gente já entra em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que já é falando dele. Da promessa e da chegada dele. Então, isso que é o importante, que agora a gente se prepare para começar a ouvir sobre nosso Senhor Jesus Cristo.